A continuação de José. Versículo Gênesis 41, versículo 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo. Aqui a Bíblia fala sobre José, que o rei ele tem um sonho, e esse sonho, ele tem na verdade 2 sonhos, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras que comem a outra. E a espiga a mesma coisa, boas e a outras ruins e que comem a outra. E ele chama todo o seu conselheiro para os seus magos viessem interpretar esse sonho. Ninguém interpreta. E aí nós vemos Deus, ó como Deus é bom, hein? Aí tá o copeiro lá servindo, vê aquilo lá, o rei doido, bravo, porque ninguém vai, querendo matar todo mundo, que queria, tudo tá na mão dele, resolve e ninguém resolve. E aí ele lembra, olha como Deus é bom. Deus coloca 2 sonhos para abençoar a vida do rei, para abençoar, porque ia acontecer algo. E aí faz o quê? Lembra, porque ele foi fiel. José olhou, interpretou os 2 sonhos, que ele serviria a taça para o rei, então ia se restituir o seu reino, o seu cargo. E o outro padeiro, que tinha 7 pães, infelizmente as aves iam comer. Você vê que o cesto na cabeça, às vezes a pessoa não tem humildade, a pessoa está se achando acima de Deus, e aí a própria natureza comeu ele, porque ele morreu, ele foi morto. E aquele que servia, o que aconteceu? Deus o honrou. Aí a pessoa fala, por quê? Não pode ser grande? Não pode ser grande. Mas sempre saiba que quando você estiver grande, coloca Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que te colocou lá. Aí Deus vai te compensar maior. Vamos lá para você ver como Deus faz isso. Porque Deus fez isso com José, acima do que o copeiro. Vamos lá. José pega e é trazido ao rei. E ele interpreta aquele sonho e fala, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E nesses 7 anos, coloca alguém, ó como ele, a humildade, hein? Coloca alguém, ele nem colocou ele, porque ele foi colocado, imagina, com 17 anos, Deus permitiu que ele viesse passar tudo aquilo, para ele aprender, se fortalecer, saber lidar com tudo, lidar com cadeia, lidar com provação, saber guardar. Aí o rei falou, como colocar outra pessoa, se não a pessoa com o Espírito de Deus? Colocou ele. Aí ele já estava preparado, porque Deus trabalhou ele. Deus permitiu que ele passasse daquele simples garoto com 17 anos, passar por algumas coisas, provações, para ele crescer e souber tornar o reino. Deus ele vai usar em você o que você tem. E se você não tiver, ele vai fazer você passar por alguma coisa para você se preparar para algo maior. E aí o que acontece? Ele passa 7 anos de fartura, e vem a fome. E aí ele já está com os celeiros dele tudo cheio. E ninguém passa fome. E aí todo o povo vem comer no Egito, porque só lá tem comida. Os gados morrem, tudo morre. E pasme, quem vai sair de lá e vir? Os seus irmãos. E nisso que os seus irmãos vêm, José o reconhece. Só que aí não é mais o José. Ele é, queira ou não queira, Deus colocou um anel sobre a mão dele, que abaixo do rei era ele. Então ninguém mais via ele como uma pessoa comum. E aí o que acontece? Ele tinha a possibilidade de executá-lo, porque ele jogou ele num buraco. Quis matar ele, foi vendido como escravo. Olha o rancor amargo que ele carregava. E ele faz um desafio, pega um dos irmãos dele e fala, vai. Ele fala, não, mate a mim, mas leve a mim, faça qualquer coisa, mas deixa o meu irmão mais novo. Aí ele se entristece, chora, volta. E aí depois o que acontece? Depois de todo esse episódio, ele se revela, porque eles já se tinham se prostrado ao seu irmão. Eles não sabiam que era ele. E se cumpre o sonho. Olha o que Deus faz. E aí Deus pega o quê? O sonho de Deus sobre a vida de José não era só com José, com os irmãos dele, mas eles não entenderam.
A bênção estava sobre a vida deles. E eles queriam fazer mal sabendo que a bênção era o próprio irmão. Que aí eles começaram a ter fartura. Ele trouxe seu pai e tudo, e ele o perdoou. E aí eu te falo para você. Você sabia que você não é quem você, o que falam de você? Falavam que José era quem? Vamos lá. Era morto, porque jogou na cisterna e iam matá-lo. Ele não era um cadáver. Falaram que José era um escravo, porque foi vendido como escravo, mas ele não era escravo. Falaram que José era um escravo trabalhando para o Potifar como governante da casa, mas ele não era um escravo nem um governante da casa de Potifar, era maior que isso. Colocaram ele na cadeia como prisioneiro. E queira ou não queira, as pessoas tinham ele como prisioneiro. E Deus falou: você não é prisioneiro. Aí colocou ele o quê? No reino, segundo ao rei. Tudo. Ele era um príncipe agora. Quem falou que ele era um príncipe? Deus. Quando ele estava lá, recebeu a túnica. Deus falou: essa túnica é muito boa, mas você não sabe a túnica que eu vou colocar em você. Você não sabe o que eu vou fazer em você. Só que você vai descer um pouco. E na tua humildade eu vou te levantar. Olha que coisa maravilhosa. Isso é Bíblia. É o que realmente aconteceu. E Deus fez o quê? Fez ele crescer. Aquele copeiro, ele foi restituído porque ele servia ao rei no sonho que ele interpretou. A humildade de servir. O outro carregava os pães na cabeça. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a arrogância, a prepotência precede a queda. Tanto que os animais vinham, comiam, devoravam ele. E ele foi morto. O sonho, ele tanto pode ser abençoador, como ele pode trazer um alerta a tomar cuidado. O sonho que era para ser abençoado a José, poderia trazer morte aos seus irmãos. Porque eles foram o quê? Quiseram matar, inveja. E Deus foi tão bom que falou: não, o que vocês querem fazer de mal, eu vou potencializar nisso aí para trazer ele até lá. Para preparar ele. Então tudo que acontece na sua vida, Deus está te preparando para algo maior. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é puro. Deus teve que, na hora que iam matar ele, colocar uma carroça. Deus já sabia que iam matar, falou: peraí, deixa eu colocar a carroça. Deixa eu colocar uma ideia aqui para ele pensar que tem que vender. Vendeu. Aí quando chegou lá, em Potifar, o que acontece? Ele cresceu, falou: não, mas não é aí que você vai ficar. Aí a mulher dele lá chegou, falou: deixa essa louca aí querer tentar ele. Tentou, ele falou: peraí. Mandou tomar conta, ter tudo aqui na casa de Potifar, menos você. Aí ela foi lá e colocou ele na cadeia. Seu marido com raiva. E assim foi sucessivamente. Então saiba que Deus pode fazer o melhor na sua vida. Deus, ele pode mudar. Então se uma pessoa falar que você é improvável, você é provável. Se alguém falar que você é algo que você sonha em ser, não escute. Leve em consideração que o sonho que Deus te deu, você pode chegar onde você quiser. Porque não depende do ser humano, depende de Deus. Quando Ele quer fazer, nenhum inferno pode impedir. Assim foi. O que ele poderia fazer, José? Murmurar. E o que acontecer? Não acontecia a bênção de Deus sobre a vida dele. O que ele fez? Passou. E o que aconteceu? Aprendeu. E depois o que aconteceu? Governou. Governe o teu lar. Governe o seu serviço. Governe a sua casa. Sonhe grande. Sonhe cada vez mais que você possa crescer. A Bíblia, quanto mais você lê, ela te faz acrescentar. Porque você lê e você vê que a vida é diferente. Coisas que eu não imaginava. Mas você lendo te faz lembrar e te faz acreditar que hoje o seu sonho pode ser diferente. Se gostou, curta e compartilhe.